Bom, vou começar aqui, ó. Nem reparem vocês achar que eu tô triste, porque eu tô, tá? Eu tô. Vou confessar, eu tô bem tristão por causa dessa derrota do Palmeiras pro Flamengo. Foi foda, mais um ano que a gente não ganha do Flamengo, esse tabu vai aumentando. Agora no Brasileirão, no Allianz, só o ano que vem. Vamos supor que o Palmeiras ganhe no Maracanã, mas não, tem que ganhar em casa, né, cara? Olha, fazer o que, né? Foi lastimável, né? Mas antes de... Depois eu falo mais um pouquinho do jogo, vamos falar aqui da seleção, né? Que tá todo mundo falando da seleção, tá aquele rolo e tal. Aí a seleção brasileira foi convocada hoje pelo Ancelotti. Tinha uma pré-lista aí antes, mas parece que ele não seguiu toda a pré-lista. O Estevão, se eu não me engano, não estava na pré-lista, naquela de 50, e foi convocado. Agora eu não sei também, né? O Estevão não sei se merece ser convocado, não. Eu gosto dele, sou palmeirense, cria da base do Palmeiras, porém, cara, ele em jogo grande não joga, cara. Contra o Flamengo ele não jogou. Ele não fez gol em clássico nenhum do Palmeiras. Então não sei, cara. Será que é jogador para jogo grande? De repente um jogo meia boca ele vai bem, né? Já o Endrick era diferente. O Endrick chamava a responsabilidade, velho, resolvia. Já o Estevão não é o que está acontecendo, né? De novo, né? Se despediu do Allianz, né? Do Allianz Parque, vai embora, né? Porque o último jogo dele no Allianz Parque perdeu 2-0 do Flamengo. Tomou no corpo, não fez nada e ficou no bolso do zagueiro do Flamengo. É brincadeira. E o Ancelotti convocou aí uma seleção Flamengo, né? Seleflá, praticamente. 5 jogadores do Flamengo convocados. Não convocou o Neymar, o que pegou mal, na minha opinião. Eu até vi depois aqui uma matéria aqui da Alicia Klein detonando o Ancelotti por isso. Porque eu, quando eu vi a escalação e vi a entrevista dele, ele falou depois da convocação, que ele não convocou o Neymar, que o Neymar não tá bom momento, aí ele foi conversar com o Neymar, explicar pra ele por que não foi convocado. Ah, faz favor, velho. Desde quando o Neymar manda alguma coisa? E os outros que não foram convocados? Foi explicar pra todo mundo também por que não convocou? Por que não convocou o Everton? Por que não convocou, vamos lá, sei lá, qualquer outro jogador aí que sempre tá na convocação, dessa vez não foi? Sabe, não dá pra, não tem que dar satisfação pro Neymar, porque Neymar, foda-se, Neymar joga nada faz tempo. Ah, vive que é bichado, machucado, não se cuida. Vai pra carnaval, vai pular carnaval, vai fazer cruzeiro aí enquanto tá machucado, dançando, pulando, só bebendo, festaiada. Ah, faz favor. Aí, então, fui conversar com o Neymar, ele entendeu. Ah, tem que conversar nada, velho, vai tomar banho. Eu concordo com a Alicia Klein também. Eu já tinha pensado nisso, na hora que eu vi a matéria dela, só reafirmei. Vamos lá, né? Convocados. Alisson, ok. Bento, ok. Hugo Souza, pra acabar, né? Hugo Souza, porque tá pegando umas bolinhas no Corinthians lá, mas pode entregar do nada, né? Imagina aí numa semifinal, numa final de Copa, o Hugo Souza entra porque machucou algum lá, o Alisson ou o Bento, sei lá. Entra o Hugo Souza e vai entregar a paçoca. É um perigo, perigo. Defensores: Alexandro Flamengo, Alexandro Lille, Beraldo, Carlos Augusto, da Inter de Milão, Danilo do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG, Wanderson do Monaco e Wesley do Flamengo. A defesa só dá Flamengo aí, né? Por isso que ganhando o Palmeiras ontem. Se o Palmeiras não conseguiu furar a defesa, é defesa de seleção brasileira do Ancelotti, hein? Por aí você vê. Aí no meio, Andrés Pereira, Fulham e Flamengo, Andrei Santos, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, voltou o velho, Ederson da Atalanta e Gerson do Flamengo, se o Gerson não tiver machucado, né? Machucou o joelho ali no Allianz. Atacante: o Anthony, de lá voltou, o Bill Betis, o Estevão do Palmeiras, o Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Vini Júnior do Real Madrid. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Ah, mas o Pedro tá jogando, tá voltando agora. Pelo menos ele é coerente nessas coisas, né? E aí ele disse que conversou com o Neymar, como já falei aqui. Ridículo isso, cara, ridículo. Então, sei lá, tá montada a seleção, velha guarda, uma seleção base Flamengo, Seleflá. Lembrando que o Flamengo vai ter mais jogador de seleção para ser convocado, né?
Um monte, né? Vai ter um monte aí. Ah, mas aí como é que vai ficar o Super Mundial? Eu nem vi qual que é a data dos jogos aí, mas deve dar tempo, né? Deve dar tempo. E o Ancelotti citou aí 3 clubes no Brasil que ele já acompanhava lá na Europa e agora ele vai ter mais tempo para conhecer que vai nos jogos. Quem são? Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Ele tem curiosidade de ver jogo, né, cara? Ó, são equipes que acompanhamos, que tem pessoas que trabalham aqui. Agora terei mais tempo aqui no Brasil para conhecer equipes, as estruturas, os treinadores e também quero aproveitar o Rio. Nunca fui ao Corcovado. Não posso dizer que trabalharei 360 dias por ano. Alguns dias terei que aproveitar o país. Ó, o Abel Ferreira, quando falaram perguntaram se ele queria aproveitar o país, ele falou que eu não vim para cá para passear, vim para cá para trabalhar, para ser campeão. É, olha a diferença. O homem já está pensando em ir no Corcovado, já fazer um turismo. Ó, importante, meu filho, é que você ganhe, joga a seleção, ganha bem, tá? Que a seleção ganhe a Copa do Mundo, e não adianta, tá? A Alicia Klein, apesar de eu concordar nessa parte com ela sobre a questão do Neymar, eu acho que é um absurdo, não tem que dar satisfação nenhuma mesmo, né? E ela criticou demais o Ancelotti aqui, porque, tipo assim, o futuro da seleção é bater palma para tudo que vier da Europa. Ela tá brava, porque ela, pelo que eu entendi, ela não queria um técnico estrangeiro, que a gente fica batendo palma para a Europa. Eu concordo em parte, tá? Só que na questão de técnico, eu não concordo, porque não tem mais técnico brasileiro que possa levar a seleção brasileira para frente. Quem? Me fala. Já tentamos de tudo aqui. Luxemburgo, Tite, Mano Menezes, cara, Dorival, e algum deu certo? Nenhum deu certo, deu problema. Filipão não vai mais, tomou 7-1 na Copa. Então, como é que faz? Aí tem que recorrer para fora mesmo, e ainda mais agora que nós não temos jogadores à altura do que tínhamos antigamente. Antigamente, os jogadores resolviam o problema. Eles montavam o esquema, eles se conversavam e resolviam o jogo. O técnico era apenas um incentivador ali, o distribuidor de colete. Vamos, vamos, vamos! Vamos lá, vocês são melhores, vocês são bons, futebol brasileiro é penta, é mais ou menos por aí. Essa era a função do técnico brasileiro. A vida toda, não precisava ficar fazendo tática, esqueminha, mandando jogador fazer só aquilo. Não existia isso aqui no Brasil, porque o jogador era bom, cara, resolvia. Só que aí acabou isso. Acabou, não tem mais jogador bom como tinha antigamente. Jogadores nossos, por melhores que sejam, não conseguem driblar, não sabe fazer nada de diferente que o técnico manda. E aí nós vamos precisar do técnico europeu para guiar essa galera aí, essa que é a verdade. E aí no Brasil hoje nós não temos técnico capaz de fazer isso. Entendeu? Não tem. Então não adianta ficar criticando porque convocou, contratou cara de fora e tal. Fazer o quê? É assim que funciona. Infelizmente hoje, se a gente quer ganhar alguma coisa, tem que ser dessa via aí, desse jeito. Agora, claro que nada é garantido que vai ganhar. Nada é garantido, mas pelo menos é uma esperança. Vamos tentar, né? Porque os técnicos daqui não conseguir mais. Não tem mais. Quem que tem? Me fala um técnico aí de ponta bom aí para a seleção brasileira. Felipe Luiz? Eu não tenho desculpa. Eu adoro o Felipe Luiz, gosto dele no Flamengo, mas eu acho muito cedo ainda. Dá mais minutagem pro cara. E aí, quem mais? Quem mais? O Carpini? Não dá. Entendeu? Não tem, cara. Não tem. Entendeu? Não tem. O Mozart tá lá no coxa, os novos, né? Não tem, cara. Tem que ser de fora. Não adianta ficar bravo. Ó, é ridículo agirmos como se fôssemos menores do que qualquer treinador. É ridículo o Samir Chaldi estar sentado lá por 5 minutos só para dizer... Oi, entregar uma camisa de presente. Tudo feio e cafona. Ela exagerou. Vamos lá, voltando pro clube aqui. Palmeiras levou de 2 do Flamengo ontem. Eu já vou falar desse jogo um pouquinho no final aí. Mas o lateral do Palmeiras tá muito bem, que é o Giai. Mesmo ontem eu achei que ele jogou pra caramba. Joga muita bola esse moleque, né? Não é uma revelação porque a gente já sabia. Quando o Abel pediu para contratar ele, já sabia o que ele podia entregar. É claro, demorou, né? Como sempre no Palmeiras, os caras demoram, fica no banco. O Abel cozinha bem os caras. Agora o cara entrou, velho, na contusão aí do Marcos Rocha e do Mike, quando o Mike também tava ruim. Não sai mais, cara. Joga muito esse cara, tem muita raça, entendeu? Ele sabe armar jogada também quando precisa. Cara, rouba a bola pra caramba.
muito bom, né? E aí, a notícia é que ele entra no radar da Europa, né? Óbvio, né? Parece que a Roma da Itália já tá de olho nele. Agora eu vou falar a verdade, velho. Se eles quiserem sair do Brasil para jogar em Roma, vai tomar banho aqui. Nem essa seleção brasileira nossa aí. Uma crítica da Alissa Klein, que eu lembrei agora aqui, que é justamente, nós temos um meio campo de meio de tabela lá na Europa. Aí que eu falo, aí um GI, né, tá aqui no Brasil, um time de ponta no Brasil que é o Palmeiras, né? Um dos times de ponta, né? Não vou falar que é só o Palmeiras, senão o cara vai me detonar aí. Palmeiras, né? Ou se estivesse no Flamengo, ou no Atlético Mineiro, cara, é time que tá brigando, time que sempre, né? Não, aí vai pra um time de meio de tabela na Europa lá, vai tomar banho, fica brigando pra ficar no meio, pra conseguir uma vaguinha lá na Conference League, na Europa League. Ah, faz favor, velho. Fica aqui no Brasil, mano. Porra. Sei lá, eu acho melhor, né? Esportivamente melhor. Só se ganhar muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Eu não acredito também que seja tanta grana assim lá, não. Entendeu? Porque os caras pagam imposto pra caralho lá. É mais do que aqui até, tá? Vamos que vamos, né? Então, tomara que o Giai, ele falou que tá focado aqui no Palmeiras, no Brasil, no Super Mundial. Mas aquele negócio, depois do Super Mundial, velho, olha, vamos ver se não vão desmontar esses times aí, não, hein? Bom, o Flamengo, segundo o MSN.com, define substituto do Cebolinha, né? E busca a contratação do Pedro ex-Corinthians. Não conheço esse Pedro, tá? Então é o seguinte, segundo a matéria, o Cebolinha não vem rendendo muito bem, está abaixo esperado pelo Flamengo e aguarda propostas na janela de transferência no meio do ano para negociar, né? O Flamengo está aguardando proposta. Ele já fez 10 partidas na Série A e ainda deve, e a saída deve para o exterior, porque ele não pode mais jogar em nenhum time aqui no Brasil pelo Brasileirão. E em busca do substituto, o Flamengo tem interesse no jovem atacante Pedro ex-Corinthians, que está no Zenit. Segundo a apuração aí do Fabrício Lopes, a negociação custaria entre 10 e 15 milhões de euros. O Flamengo, nessa postura que está, de não querer pagar caro em jogador, eu duvido que vai sair isso aí, 10 a 15 milhões de euros. A não ser se mudar alguma postura lá dentro, tá? E o Flamengo está tentando tirar o Zenit do Pedro do Zenit. O Zenit do Pedro é bom, né? O Pedro do Zenit, ele tem só 19 anos, fez 5 gols nessa temporada e que é muito parecido o jeito de jogar dele com o Gonzalo Plata. Só que não é um jogador barato, né? Pelo que a gente está vendo, né? Então é o Pedro, esse atacante, não o Pedro, é o Pedro do Zenit, que o Flamengo está querendo no momento. E aí 10 a 15 milhões de euros, como eu já falei. Então, vamos aguardar. E ele tem contrato lá com o Zenit até o final de 2028, tá? E ele, cara, a avaliação dele, apesar do Zenit estar querendo 10 a 15 milhões, é de 10 milhões de euros a avaliação dele, tá? Ele atua tanto na direita como na esquerda do ataque. Vamos aguardar, né? José Boto quer reforçar o elenco pro técnico Felipe Luiz, pro Flamengo, pro Super Mundial. E aí tem outros nomes também, que tem o Ângelo, que era do Santos, tá no Al Nassr da Arábia Saudita, tá? E aí, por enquanto, só tá certo mesmo o Jorginho, tá? No Flamengo. Bom, uma treta que deu no jogo ontem do Palmeiras e Flamengo, depois do final do jogo, né? Parece que o Boto andou falando que ele viu o dirigente do Palmeiras dando chute na porta do vestiário dos árbitros e tal. Só que daí o Ramon Abel, ele negou, disse que não aconteceu nada disso. E o Anderson Barro detonou o José Boto, velho. Mas chamou o José Boto mentiroso. Ó. Se Boto falou isso, ele é mentiroso. E eu vou falar isso diretamente pra ele. Mentiroso. Tá. Complicado, né? Que o Boto, inclusive, foi bem arrogante, né? Ele falou que isso era atitude de coisa de terceiro mundo. Ai, meu Deus do céu. Ele tá dentro do Brasil, tá xingando nós, assim. Eu até concordo com ele, né, cara? Mas se escutar isso de um europeu aqui dentro de casa, é meio ofensivo, né? É arrogante. Mas segundo o Barra, segundo o próprio Ramon Abel Abarque, que era mentira, tá? Beleza, cara. Então esse jogo de ontem tá toda essa polêmica hoje aí, né, cara? De arbitragem, todo jogo é isso. Teve arbitragem no polêmica no jogo do Grêmio. Foi absurdo aquele pênalti que marcaram também. Cara, assim, eu até falei ontem, né, cara?
sempre fala aqui, né? Aquele negócio, uns vão reclamar porque foi contra, se fosse a favor não reclamaria, e vice-versa, né? A minha pergunta por exemplo, no caso do lance do Arrascaeta, tá? Tipo, a galera pedindo pênalti, eu acho que foi, na minha opinião foi, porque foi imprudência do zagueiro do Palmeiras, do Murilo, de pôr o braço pra tentar segurar ele, burrice, aí depois se arrependeu, tirou, mas daí já foi, né, mano? Ah, mas não teve impacto? Teve sim, cara, foi imprudente, foi pênalti, acabou. Assim como eu acho que foi pênalti o lance lá foi o Danilo, o Alexandre, não sei, que empurrou o Vitor Roque, um empurrão de leve, deu, mas deslocou, cara, pra mim é pênalti. O juiz não deu, fazer o quê? É interpretativo, como eu sempre falo aqui, não estou falando que eu concordo, mas esses tipos de lances geralmente são sempre interpretativos, cara, é um saco. E aí o grande problema é que o cara interpreta no mesmo jogo um lance de um jeito, com mesma característica, e o mesmo lance parecido de outro jeito. Aí é que a galera fica brava. Ué, pô, você deu lá e agora não deu aqui? É mais ou menos por aí. E agora, a mão do Varela, eu, no primeiro momento, ontem, eu até fiz um vídeo disso, não foi mão dentro da área. Pra mim, tinha sido fora da área. Só que hoje, vendo um vídeo aqui na internet, do canal da Palestrina, uma Palestrina, que chama, nem esqueci o nome da menina lá, que o canal dela tem mais de 200 mil inscritos do Palmeiras, e ela estava atrás do gol, e ela filmou exatamente a hora que a bola pegou na mão do Varela, e pela filmagem dela ali, e ela colocou isso no canal, tudo, você pode ir lá conferir, o Varela estava dentro da área. Mas aí fazer o quê, né? Já era, né? Tipo, o que é absurdo é o VAR não ter câmera atrás do gol, né, posicionada para esse tipo de lance. Tem que ter bastante câmera aí, né? Pô, o VAR não pode ter 2, 3 câmeras, tem que ter câmera no campo inteiro, tem que rodear o campo, do lado tudo, atrás, do lado tudo, tem que rodear, tem que fechar todos os ângulos. É um absurdo, cara, num campeonato profissional como é o brasileiro, da forma que é, cara, a gente ter árbitro amador, a VAR amador e insuficiência de câmeras de alta resolução para resolver o problema. E a falta da tecnologia também para na hora ali já dar o tal do tira-teima que a Globo tinha 30 anos atrás, velho. Não dá para entender isso. A impressão que dá é que eles querem isso mesmo. Querem, porra, poder manipular, poder fazer merda, não sei, cara. Gerar engajamento, porque olha o que estão falando hoje em televisão, em podcast, tá tudo disparado, falando só disso. Pararam de falar um pouco por causa da convocação do Ancelotti, mas até então, ontem à noite, madrugada inteira, todo mundo falando do jogo, dos lances, não sei o quê. Cansa às vezes também, cara, de boa, velho. Na minha opinião, pênalti em cima do Arrascaeta, pênalti não dado pro Vitor Roque e não pênalti, na primeira opinião ali, no lance do Varela lá, cara. A menina mostrou depois lá, beleza, mas na hora ali, já que não tinha tecnologia, ficou não pênalti, porra. Caramba. E porra, né? A tecnologia, em vez de ajudar, não, parece que piorou o negócio. Parece que fazem de propósito para que seja ruim mesmo. Sabe o que eu acho que eles estão querendo? Tirar. Aí tira o VAR, meu, fica uma maravilha pros caras. Nossa senhora. Aí não tem como você ver, né? Hoje o que está acontecendo é que a gente está vendo as merdas que eles fazem. E eles fazem vendo no VAR. Faz a merda, vai lá no VAR, olha e mantém a merda, ou se não, faz a merda depois que não tinha feito. Porra, velho. Que absurdo. Sei lá, eu tô revoltado, mas tô triste mesmo. Meu Palmeiras não ter jogado bola o suficiente para ganhar do Flamengo. Essa aqui é uma verdade também. Tem a pênalti, não tem a pênalti, cara. Primeiro, já que teve o pênalti, não podia errar, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Não podia perder de novo, perdendo pênalti. E de novo, perdendo no Allianz Parque, né? Com circunstância que seja, perdendo de novo no Allianz Parque, mantendo o tabu lá de longe com o Flamengo. Esse jogo contra o Flamengo era um jogo de afirmação, um jogo que o Palmeiras tinha que ganhar, precisava ganhar para dar confiança para a torcida, e ficou todo mundo chateado. Porra, tá tudo triste, na verdade é essa, né? E eu não tô nem bravo com a arbitragem, com nada, alguém de verdade. Eu acho que tá de saco cheio dessa discussão toda, que toda rodada é a mesma porcaria. Mas, cara, que eu fiquei chateado que o Palmeiras não ganhou, eu fiquei. Isso é verdade, já. Parabéns pro Flamengo, né? Que com 5 jogadores convocados para a seleção, mais um monte vai ser convocado para a seleção uruguaia, sei lá. Você vê que o time realmente é um elenco foda. Elenco experiente, fudido.
bom de cabeça, né? Não arregou pro Palmeiras lá no Allianz Parque, né? E nem se deixou se vencer pelo juiz vagabundo que é aquele lá. Desculpa, juiz ruim daquele lá, né? E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.